eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Saudações, caros colegas. Eu sou Salomão Walked e na audiência de hoje nós vamos analisar juridicamente os 12 primeiros episódios de JoJo Parte 6, Stone Ocean. Esse arco do anime conta a história de Jolyne Cujo. A garota foi sentenciada a 15 anos de prisão por um crime que não cometeu e mandada para a penitenciária de Green Dolphin Street, na Flórida, onde o enredo se desenvolve. Assim, um dos principais objetivos da protagonista é justamente escapar do cárcere. Tudo isso faz com que a história possua diversos pontos juridicamente interessantes. Portanto, a análise de hoje será um pouco diferente. Ela será dividida em tópicos independentes, totalizando 6 curiosidades jurídicas sobre a série. Lembrando que a nossa análise considera principalmente o direito brasileiro, com apenas algumas possíveis menções às leis estrangeiras. Então, vamos começar? Número 1. Menor infratora. Jolyne tem apenas 16 anos, sendo que, no Brasil, os menores de 18 anos são inimputáveis, não podendo sofrer uma sanção penal típica. Mas o menor infrator ainda pode ser responsabilizado nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, estando sujeito a medidas socioeducativas, no que se inclui a medida de internação, a ser cumprida em instituição especial, exclusiva para adolescentes. Portanto, pela lei brasileira, Jolyne até poderia receber uma medida restritiva de liberdade, mas a ser cumprida em instituição própria para adolescentes, não em Green Dolphin Street. Porém, fica a ressalva de que, na Flórida, onde a história se passa, a maioridade penal inicia aos 16 anos. Sendo assim, o envio dela para a prisão está de acordo com a lei local. Número 2. Fiança e prisão preventiva. No primeiro episódio, o advogado de Jolyne sugere que ela está em prisão preventiva sem direito à fiança porque já possui 2 passagens por roubo. Mas isso é uma meia-verdade. Primeiro, porque a reincidência por si só não impede a concessão da fiança. O que impede a concessão da fiança é a necessidade de manter o acusado preso para preservar a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei. Segundo, porque, ainda que a reincidência, somada a esses pressupostos, possa autorizar a prisão preventiva, os ilícitos anteriores foram cometidos quando Jolyne tinha apenas 14 anos. Isso significa que ela não cometeu crime, e sim ato infracional. Então, tecnicamente, ela ainda é ré primária. O problema mesmo é que ela se encaixa em outra hipótese de prisão preventiva: a acusação de crime doloso cuja pena máxima seja superior a 4 anos. No caso, tanto o roubo quanto o homicídio. Portanto, a informação do advogado está correta, mas por fundamento diverso. Número 3. Barganha judicial. A barganha judicial, ou plea bargain, é um instituto jurídico do direito americano, segundo o qual réu e promotoria fazem um acordo. O réu confessa os crimes dos quais é acusado e abre mão de alguns direitos processuais. Por sua vez, a promotoria alivia a imputação, podendo requisitar ao juiz uma pena mais leve ou simplesmente retirar uma das acusações. No caso de Jolyne, ela concordou em confessar os crimes de roubo e homicídio, em troca de ser retirada a acusação de embriaguez ao volante,
lembrando que ela pensava estar sendo acusada de homicídio culposo, não doloso. No Brasil, não existe um instituto como a barganha judicial. O que existe são a transação penal, a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal. Entretanto, apesar de todos esses institutos serem acordos que abreviam o processo, existe uma diferença essencial. A barganha assegura a aplicação da pena restritiva de liberdade, ainda que por um tempo menor, enquanto as ferramentas do nosso ordenamento buscam dispensar essa aplicação. Número 4. Juiz corrupto. Jotaro afirma que o acidente no qual Joline se envolveu foi armado e sugere que o juiz do caso aceitou o suborno para condená-la. Dessa forma, quais seriam as possíveis consequências para esse magistrado? Na esfera administrativa, a Corregedoria do Tribunal ou Conselho Nacional de Justiça, órgãos responsáveis por fiscalizar a atuação dos juízes, instaurariam um PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Se o acusado fosse considerado culpado, estaria sujeito à penalidade de aposentadoria compulsória. Já na esfera penal, ele responderia pelo crime de corrupção passiva, majorado pelo resultado, cuja pena pode chegar a 16 anos de reclusão. Número 5. Responsabilização do advogado. Ao final do primeiro episódio, descobrimos que o advogado de Joline havia sido pago pelo pai de Romeu para enganá-la, fazendo-a consentir com um acordo judicial que a prejudicaria. Ele a induziu a reconhecer a acusação de homicídio, que a garota pensava ser culposo, mas que na verdade era doloso, o qual possui uma pena bem maior. Assim, o que poderia ser feito contra esse advogado inescrupuloso? Primeiramente, a Ordem dos Advogados do Brasil instauraria um processo disciplinar pela infração de inidoneidade moral, estando sujeito à sanção de exclusão dos quadros da Ordem. No âmbito penal, ele responderia pelo crime de patrocínio infiel, por trair dever profissional enganando sua cliente. A pena prevista para esse crime é a detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Por fim, na esfera civil, Joline também poderia ajuizar contra ele uma ação de indenização por danos morais. Número 6. Fuga da prisão. Em determinado momento da série, Joline consegue evadir-se do presídio e tem a oportunidade de escapar num submarino, mas decidiu retornar para recuperar os discos que contêm a memória e o stand de seu pai. Pois bem, fugir do presídio em si não é crime, porque a lei assim não estabeleceu. Mas a lei de execução penal considera a fuga uma falta grave, sendo que a mera tentativa equivale à consumação. As sanções disciplinares correspondentes podem ser a suspensão de direitos, o isolamento e a inclusão do preso em RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, que é um confinamento com maiores restrições. Mas se durante a fuga o preso usar de violência contra qualquer pessoa, ele responde pelo crime equivalente à violência e pelo crime específico do artigo 352 do Código Penal, evasão mediante violência. Portanto, no Brasil, Joline estaria sujeita a todas as sanções e penas mencionadas acima, com a observação de que, na Flórida, a fuga por si só já é considerada um crime, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão. Por isso, Joline recebeu uma pena adicional de 5 anos. Se você gostou dessa análise, deixa seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Isso nos incentiva a trazer mais conteúdo.
Bom, nossa audiência vai ficando por aqui. Até a próxima!